O meu nome é Antônio, tenho 65 anos de idade e trabalhei como vigilante em um grande cemitério em São Paulo há mais de 30 anos. Durante todos esses anos, já vi muitas coisas estranhas, mas nada que se comparasse ao que aconteceu em uma madrugada sombria e fria. Era uma noite como qualquer outra. O cemitério estava silencioso, apenas o vento sussurrava entre os túmulos. Eu estava fazendo as minhas rondas habituais, verificando as portas e janelas do pequeno escritório onde eu passava as noites. Mas algo estava diferente naquela noite. Uma sensação de inquietação pairava no ar, como se o próprio cemitério estivesse aguardando algo. Enquanto eu caminhava pelos corredores sombrios, percebi uma luz fraca, vindo de uma área mais afastada. Instintivamente, eu me aproximei e, quando cheguei lá, eu avistei uma figura pálida, vestida de branco, de pé diante de um túmulo. A minha lanterna tremia em minhas mãos e o meu coração parecia querer saltar do peito. A figura virou-se lentamente na minha direção, os seus olhos estavam vazios, sem vida, e um sorriso macabro se formou em seus lábios. Era um rosto que eu nunca tinha visto antes na minha vida. Eu engoli seco e perguntei: "Quem é você? E o que você está fazendo aqui?" A figura não respondeu. Em vez disso, começou a murmurar palavras incompreensíveis em uma língua estranha. Arrepios percorreram pela minha espinha. Eu estava petrificado, sem saber o que fazer. Então a figura estendeu a mão na minha direção e eu senti um frio intenso se espalhando por todo o meu corpo. Nesse momento eu sabia que algo estava terrivelmente errado. Eu não podia ficar ali parado, então virei as costas e corri em direção ao escritório. A figura me perseguia, a sua risada ecoando nos meus ouvidos. Eu travei a porta do escritório com força e me escondi por detrás da mesa, rezando para que aquilo fosse embora. A noite se arrastou e eu não ousei a sair do escritório, até que finalmente o dia amanheceu e os primeiros raios de sol penetraram nas janelas. O silêncio voltou ao cemitério e a figura misteriosa havia desaparecido. Nunca consegui explicar o que aconteceu naquela madrugada. Era como se o próprio cemitério tivesse ganhado vida, como se as almas dos mortos estivessem tentando me contar algo. Desde então, eu evito aquela parte do cemitério e sempre fico de olhos bem abertos durante a noite. Aquela experiência sobrenatural me assombra até hoje e eu nunca mais me senti sozinho nas minhas rondas noturnas. Mesmo após aquela aterrorizante experiência, eu não podia simplesmente abandonar o meu trabalho de vigilante no cemitério. Afinal, aquela era a minha fonte de sustento. Eu já estava tão acostumado a ele. No entanto, eu estava decidido a evitar a parte do cemitério onde havia encontrado a tal figura misteriosa naquela fatídica noite. Os dias foram se passando lentamente e as noites se tornaram cada vez mais tensas. Eu não conseguia apagar aquela visão da minha mente, pois aquela figura pálida, com um sorriso sinistro e palavras ininteligíveis, tudo isso continuava a me assombrar. Certa noite, cerca de um mês depois do incidente, uma tempestade se formou no céu. O vento uivava e a chuva caía em torrentes. Eu estava dentro do escritório tentando me manter ocupado para afastar os meus pensamentos sombrios. Foi quando eu ouvi um barulho alto vindo de fora. A tempestade rugia, mas por trás da chuva e do vento havia algo a mais. Algo que soava como risadas sinistras e passos arrastados. Aterrorizado, eu peguei a minha lanterna e me aproximei da janela. E, para o meu horror, eu vi várias figuras vestidas de branco vagueando pelo cemitério, como se estivessem dançando na tempestade. Eram múltiplas figuras pálidas,
todas com os mesmos olhos vazios e sorrisos perturbadores. Pareciam ignorar a chuva que caía sobre eles. As palavras ininteligíveis ecoavam novamente no ar. Aquilo era mais do que eu podia suportar. Com as mãos trêmulas, eu peguei o telefone e liguei para a polícia, implorando por ajuda. Expliquei a situação da melhor maneira que pude, mas mesmo enquanto conversava, as figuras se aproximavam do escritório, batendo nas janelas e arranhando as portas. Eu fiquei apavorado. A polícia chegou rapidamente, mas as figuras desapareceram tão misteriosamente quanto apareceram. Os oficiais fizeram uma busca minuciosa pelo cemitério, mas não encontraram ninguém. Eles me disseram que provavelmente eram vândalos ou moradores de rua, mas eu sabia que não eram simples seres humanos. Aquela noite assombrou a minha memória ainda mais do que a primeira experiência sobrenatural que eu tive. Eu nunca mais me senti seguro naquele cemitério, e as histórias sobre o cemitério assombrado se espalharam rapidamente por entre os funcionários. Eu continuava trabalhando lá, mas sempre com medo de encontrar novamente aquelas figuras pálidas. Com o tempo, a minha saúde se deteriorou e eu me aposentei. Hoje, olhando para trás, ainda me pergunto o que eram aquelas figuras e o que elas queriam. Uma coisa é certa: o cemitério em que eu passei a maior parte da minha vida como vigilante era muito mais sombrio e enigmático do que eu jamais poderia ter imaginado. Passaram-se alguns anos desde a minha aposentadoria e, embora eu tenha tentado deixar aqueles eventos para trás, as memórias daquelas figuras pálidas e daquela noite tempestuosa continuavam a me atormentar. Eu tinha um sentimento de coisa inacabado, uma sensação de que havia algo no qual eu não conseguia compreender sobre aquele cemitério. Até que um dia eu recebi uma visita inesperada de um jovem pesquisador chamado Rafael, que estava estudando fenômenos paranormais em São Paulo. Ele havia ouvido falar das histórias do cemitério assombrado e estava interessado em coletar evidências sobre o que estava acontecendo lá. O Rafael me contou sobre a sua pesquisa e pediu a minha ajuda, embora estivesse inicialmente relutante em voltar para aquele cemitério. Eu senti que era uma oportunidade de finalmente entender o que aconteceu naquela noite e talvez encontrar alguma forma de paz em relação às minhas experiências. Juntos retornamos ao cemitério, dessa vez durante o dia. O Rafael havia trazido equipamentos de gravação, câmeras e dispositivos de detecção de atividade paranormal. Começamos a explorar o terreno, conversando com os funcionários e ouvindo suas próprias histórias assustadoras sobre aquele cemitério. À medida que a noite se aproximava, decidimos instalar câmeras de vigilância em pontos estratégicos e nos posicionamos perto da área onde eu havia encontrado as figuras pálidas. Eu estava tenso, mas também determinado a enfrentar os meus medos. Conforme a noite avançava, não vimos nada de anormal nas câmeras ou dispositivos de detecção. Parecia que a noite seria tranquila. Até que aproximadamente na mesma hora em que eu havia visto as figuras pela primeira vez, algo estranho começou a acontecer. As câmeras capturaram movimentos inexplicáveis e os dispositivos de detecção começaram a piscar freneticamente. Rafael e eu olhamos um para a cara do outro com o coração acelerado. Ele pegou seu gravador de voz e começou a fazer perguntas em voz alta, na esperança de que as figuras pálidas ou qualquer outra presença sobrenatural respondesse. Foi então que as palavras ininteligíveis que eu lembrava daquela noite sombria ecoaram novamente no ar. As vozes pareciam vir de todos os lados, e a tensão no cemitério aumentou rapidamente. As figuras pálidas não apareceram fisicamente, mas suas presenças eram inegáveis. Era como se estivéssemos em um ponto de interseção
entre o mundo dos vivos e dos mortos. Em um determinado momento, as vozes se acalmaram e o cemitério voltou ao silêncio. Rafael e eu sabíamos que havíamos testemunhado algo verdadeiramente sobrenatural. Algo que não poderia ser explicado simplesmente como vândalos ou moradores de rua. Nossos resultados serviram para aumentar ainda mais o mistério do cemitério assombrado. Aqueles que eram céticos passaram a questionar suas convicções e o local se tornou alvo de ainda mais investigações. Eu, por outro lado, finalmente senti uma sensação de encerramento, mesmo que a verdade sobre aquelas figuras pálidas permanecesse ocultas nas sombras da noite. Bom, pessoal, esse foi o meu relato. Esse relato é de décadas atrás, então é isso. Hoje eu vivo tranquilo aqui com a minha esposa, eu e ela, porque meus filhos já são criados. E é isso. Fiquem com Deus e desejo a todos uma ótima noite. Boa noite a todos, o meu nome é Jerônimo e hoje eu vou compartilhar com você uma história que me atormentou durante décadas. Era o ano de 1983, eu estava trabalhando como vigilante noturno em um cemitério no interior do Ceará. Eu nunca fui um homem supersticioso, mas o que aconteceu naquelas noites mudou a minha vida para sempre. A minha rotina era tranquila na maior parte do tempo. Eu passava as noites caminhando entre as fileiras de lápides, garantindo que nada fosse roubado e que nenhuma atividade suspeita estivesse ocorrendo. Havia algo de sereno na escuridão do cemitério sob o manto das estrelas, mas naquela época eu ainda não sabia o quão perturbador esse lugar poderia se tornar. Foi na segunda semana de outubro quando tudo começou. Uma noite enquanto eu fazia a minha ronda habitual, eu notei um movimento estranho perto de um mausoléu antigo. Parecia uma sombra deslizando rapidamente, um vulto que desaparecia por entre os jazigos. Na hora o meu coração acelerou, mas atribuí aquilo à minha mente cansada e à falta de sono. Os próximos dias transcorreram sem incidentes, mas eu continuava inquieto. As sombras pareciam se mover mais rapidamente à medida que a lua cheia se aproximava. Uma noite, enquanto eu estava sentado em meu pequeno abrigo, eu ouvi risadas infantis, ecoando pelo cemitério. Eu pensei que talvez alguma criança tivesse entrado de alguma forma. Eu estava prestes a confrontá-las quando algo me fez congelar no meu lugar. Na minha frente, surgiu uma figura infantil de aparência translúcida. O que mais me atingiu foram seus olhos, pois eles brilhavam no escuro, como as de um gato, mas com um brilho ainda mais perturbador. Eu não conseguia desviar o olhar daqueles olhos. Era como se estivesse me hipnotizando. "Quem é você?" eu sussurrei com a minha voz trêmula. A entidade infantil não respondeu, apenas continuou a rir e a me olhar com aqueles olhos enigmáticos. Eu senti um arrepio percorrer pela minha espinha, pois eu não sabia o que fazer. A tensão no ar era quase insuportável. E finalmente, a entidade se afastou lentamente, desaparecendo nas sombras do cemitério. As noites seguintes foram marcadas por mais aparições. Eu via a criança com os olhos de gato sempre que a luz estava alta no céu. Às vezes ela estava sozinha e outras vezes outras sombras a acompanhavam, todas com olhos brilhantes. Aquela risada infantil continuava ecoando, tornando-se cada vez mais perturbadora. Eu não conseguia dormir mais. Eu ficava acordado a noite toda, observando as sombras dançarem entre as sepulturas. A entidade parecia brincar comigo,
se aproximando cada vez mais. Eu estava à beira da loucura. Até que uma certa noite, não pude mais suportar. Peguei uma lanterna e decidi confrontar a entidade. Saí em sua busca seguindo os sons de risos infantis, até que finalmente a encontrei parada, junto a uma antiga cruz de pedra. Ela estava olhando para mim com aqueles olhos inescrutáveis. "O que você quer?" Eu gritei. A minha voz estava carregada de desespero. A entidade não respondeu com palavras, mas os seus olhos começaram a brilhar mais intensamente. Uma onda de medo me invadiu e eu me virei para fugir, mas tropecei e caí no chão frio. Quando olhei para cima, a criança estava bem acima de mim. Ela estava pairando no ar, seus olhos brilhando com uma luz que parecia rasgar minha alma. Naquele momento, eu soube que aquela entidade não era uma criança comum. Era algo sobrenatural, algo maligno. Eu gritei e implorei pela minha vida. Então, como se a minha súplica tivesse surtido efeito, a entidade desapareceu abruptamente. O que aconteceu depois é um borrão em minha memória. Lembro-me de acordar no cemitério com o sol brilhando no céu. Eu estava sozinho e o cemitério estava silencioso. Nunca mais vi a entidade com os olhos de gato e a paz retornou ao cemitério. Eu deixei o meu trabalho como vigilante naquele lugar maldito e nunca mais eu pus os meus pés lá. O que eu vi naquelas noites assombradas ainda me atormenta. E não posso explicar a natureza daquela entidade, mas sei que ela era real e sei que ela era maligna. A minha vida mudou para sempre depois daquelas experiências. Nunca mais consegui ter uma noite de sono tranquila. E os risos infantis ecoam entre os meus pensamentos entre coisas boas e coisas ruins. Seja qual for a entidade com os olhos de gato que assombra aquele cemitério, ela é um mistério que nunca poderei desvendar. E embora tenha deixado aquele lugar para trás, a sua presença continua a me atormentar até os dias de hoje. Boa noite a todos do canal Terror e Chuva. O meu nome é André e durante a década de 90 eu trabalhava no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. O meu trabalho noturno consistia em manter o local seguro, garantindo que tudo estivesse em ordem para os visitantes durante o dia. Na maioria das noites eram tranquilas, mas uma em particular ficou gravada na minha memória. Era uma madrugada de outono com céu estrelado e uma brisa fresca que soprava as árvores altas do cemitério. Eu estava fazendo a minha ronda quando eu comecei a ouvir um som estranho, vindo de algum lugar por entre as lápides. No início eu pensei que fosse coisa da minha imaginação, mas à medida que o som se tornava ainda mais alto e persistente, eu percebi que eu não poderia simplesmente ignorá-lo. O som era o choro suave de uma criança, que ecoava por entre os túmulos. Eu estava sozinho naquele cemitério naquela hora, então uma sensação de medo começou a me envolver. Caminhei bem devagar na direção do som. O meu coração estava batendo com força no peito. As lápides pareciam agora sombrias e ameaçadoras sob a luz fraca da lua. Quanto mais eu me aproximava do choro, mais nítido ele se tornava. Era como se uma criança estivesse sofrendo e estava soluçando e chorando no escuro. Os meus pelos do corpo se arrepiaram e o meu suor começou a escorrer pela testa, até que finalmente eu cheguei a um pequeno túmulo infantil e o choro parecia sair dali. O túmulo pertencia a uma menina chamada Isabela que havia falecido em 1992, com apenas 6 anos de idade. Seu retrato estava gravado na lápide. Era um rosto angelical que parecia olhar diretamente para mim. O choro parecia vir de dentro do solo,
como se a pequena Isabela estivesse tentando se comunicar comigo. A cena era aterradora e o meu coração continuava a martelar enquanto eu me ajoelhava diante do túmulo da Isabela. O choro da criança era tão real que não podia ser apenas a minha imaginação. A ideia de uma criança fantasma me perturbou profundamente, mas ao mesmo tempo o meu instinto me levou a tentar ajudá-la de qualquer forma. Com cuidado, coloquei a minha mão sobre a terra onde a Isabela descansava e disse suavemente: "Eu estou aqui, Isabela. Você pode me contar o que está acontecendo? Como posso te ajudar?" O choro da menina parecia diminuir um pouco, como se ela estivesse tentando se comunicar de alguma forma. A atmosfera do cemitério estava carregada de tensão, mas algo naquele momento me fez sentir que eu estava fazendo a coisa certa. O choro da Isabela continuava, mas agora era menos perturbador. Senti um arrepio percorrer pela minha espinha quando, de repente, uma brisa suave passou por detrás de mim como um afago. A sensação era estranha, pois era como se a própria natureza estivesse respondendo ao meu gesto. No entanto, o choro persistia. Com um nó na garganta, continuei a conversar com a Isabela, como se ela pudesse me ouvir. Perguntei sobre o que estava a afligindo e se havia algo que eu pudesse fazer para ajudar. Enquanto eu falava com aquela lápide, eu senti uma presença, uma energia pesada que parecia envolver o local, e em seguida eu escutei um som que vinha por detrás de mim. E quando eu olhei para trás, eu me deparei com algo aterrador. Era uma garotinha, com olhos bem grandes e negros. Eu levei um susto tão grande que saí correndo atordoado, com meu coração batendo descompassadamente. Eu corri desesperadamente pela escuridão da noite, afastando-me daquela lápide e daquela aterrorizante garotinha de olhos negros. Os meus passos ecoavam no cemitério deserto, mas eu não conseguia parar de pensar naqueles olhos que pareciam querer sugar minha alma. À medida que eu corria, o vento uivava como se lamentasse a minha presença naquele lugar maldito. A minha mente estava cheia de perguntas. Quem era aquela garota? O que ela queria de mim? Por que eu estava ali no meio da noite, conversando com uma lápide? Eu finalmente alcancei o portão do cemitério. Eu estava ofegante e com as pernas trêmulas. Olhei para trás temendo que aquela garotinha tivesse me seguido. Mas não havia sinal dela. Pelo menos não imediatamente visível. Decidi voltar para casa, mas à medida que me afastava do cemitério, uma sensação estranha de que algo estava errado não me abandonava. Os sons da noite, como grilos e corujas, pareciam ter desaparecido. Era como se o próprio ambiente estivesse contendo a respiração, esperando algo terrível. No momento em que eu entrei em casa, tratei de trancar todas as portas e janelas. Aquele encontro com a garotinha de olhos negros havia deixado uma marca permanente em minha mente. O que teria acontecido se eu não tivesse fugido daquele local? O meu nome é Ronaldo. O que vou compartilhar com vocês é algo que ocorreu durante o período em que eu atuava como vigilante em um cemitério. Inicialmente tudo estava indo bem, mas então chegou a Quaresma. Eu fui criado em uma família católica e, como era de se esperar, desde cedo eu aprendi os princípios dessa religião. Aos domingos frequentávamos a missa e nossos pais nos ensinaram a honrar os sacramentos, tradições e a importância dos dias santos. Um período em particular era especialmente respeitado em nossa casa. Esse período se chamava Quaresma. Durante essa época, a nossa mãe raramente nos permitia brincar e, à noite, nos mandava para a cama mais cedo. Ela acreditava
que esse era o tempo em que o mal tinha permissão para caminhar sobre a terra e que o mal espreitava na escuridão em busca de pessoas desprevenidas. Portanto, deveríamos nos recolher mais cedo. Ela nos contava inúmeras histórias sobre pessoas que duvidaram da seriedade da Quaresma e que enfrentaram consequências desagradáveis. Naquele tempo, vivíamos em um sítio, levando uma vida bem simples e tranquila, típica de cidades pequenas do interior. Apesar de não termos luxos, nunca passamos fome, e mesmo quando meu pai estava desempregado, não tínhamos grandes dificuldades. Recorríamos à nossa horta e criações para suprir as nossas necessidades. O meu pai era um homem trabalhador e calmo, embora não tivesse uma educação formal, sempre se esforçou ao máximo em tudo o que fazia. Ele acreditava que um trabalhador competente nunca ficaria desempregado. Por isso enfatizava a importância de fazer as coisas com dedicação e nunca o vi desempregado por um tempo. Ela nos contava inúmeras histórias sobre pessoas que duvidaram da seriedade da Quaresma e enfrentaram consequências desagradáveis. Naquele tempo vivíamos em um sítio levando uma vida bem simples e tranquila, típica de cidades pequenas do interior. Apesar de não termos luxos, nunca passamos fome, e mesmo quando meu pai estava desempregado, nunca tínhamos grandes dificuldades. Recorríamos à nossa horta e criações para suprir as nossas necessidades. O meu pai era um homem trabalhador e calmo. Embora não tivesse uma educação formal, sempre se esforçou ao máximo em tudo o que fazia, pois ele acreditava que um trabalhador competente nunca ficaria desempregado. Por isso enfatizava a importância de fazer as coisas com dedicação. Nunca o vi desempregado por muito tempo. Eu era o filho mais velho e tinha 2 irmãos mais novos, o Paulo e o André. A minha mãe cuidava das tarefas do sítio, enquanto meu pai trabalhava fora. À medida que crescia, eu assumia mais responsabilidades e ajudava com tudo que podia, assim como os meus irmãos. Em nossa casa todos faziam sua parte, e com o tempo, o meu pai decidiu me levar para os seus trabalhos temporários, que incluíam pedreiro, carpinteiro, pintor e às vezes até mecânico. A vantagem de ajudá-lo nessas tarefas era que, além de ganhar algum dinheiro, eu também adquiria conhecimento em diversas áreas. Assim continuei acompanhando meu pai e os anos se passaram. Eu já estava com 20 anos de idade e, seguindo o exemplo do meu pai, eu acabei desenvolvendo um gosto pelo trabalho. Além de continuar auxiliando no sítio, eu trabalhava por conta própria, às vezes com meu pai e outras vezes sozinho. Eu estava satisfeito por ganhar o meu próprio dinheiro. Certo dia, passei algumas semanas sem encontrar trabalho. Os serviços que o meu pai conseguia eram simples e não necessitavam de ajudantes. Então, ele não podia me levar. Nessa hora, as minhas economias já estavam quase se esgotando e a preocupação começou a me afetar. Eu saía todos os dias em busca de emprego, mas eu voltava para casa frustrado, sem ter conseguido nada. Parecia que eu estava passando por uma fase de má sorte. Foi nesse momento que eu pedi ajuda para o meu pai. Conversamos e ele disse que falaria com alguns amigos para encontrar uma oportunidade de trabalho para mim. Após alguns dias, ele voltou e me informou que tinha conseguido um emprego, mas não sabia se eu aceitaria. Com um sorriso eu respondi: pai, você sabe que eu não sou exigente. Quanto ao trabalho, eu pego qualquer coisa. O importante para mim é poder trabalhar. Ele então continuou mencionando que havia conversado com diversos conhecidos e que seu amigo chamado Emanuel, que desempenhava o papel de vigia no cemitério, informou que eles estavam necessitando de um outro vigia para compartilhar o turno. Ele sugeriu que eu poderia considerar a possibilidade de trabalhar lá, no caso se eu aceitasse.
A minha mãe, que estava ouvindo a nossa conversa, se aproximou e expressou o seu desagrado em relação à ideia de me ver trabalhando no cemitério, especialmente com a quaresma se aproximando. O meu pai, por sua vez, ficou sério e respondeu dizendo que quando se trata de trabalho, às vezes não temos a liberdade de escolher e que era importante ter cuidado. Devido à resistência da minha mãe, eu disse que pensaria sobre o assunto. No entanto, um evento inesperado acabou acelerando as coisas. O meu pai sofreu um acidente enquanto trabalhava no telhado de uma casa e quebrou a perna. O médico informou que ele precisaria ficar com a perna engessada por alguns meses, o que impossibilitaria dele trabalhar. Com dificuldades financeiras se aproximando, eu não hesitei e decidi conversar com seu Emanuel. Ele foi muito gentil ao explicar as condições do trabalho. O acordo envolvia revezar os turnos. Um mês eu trabalharia nos dias pares e no próximo mês nos dias ímpares. Além disso, o trabalho oferecia um adicional de periculosidade e o emprego era registrado em carteira. Aceitei a proposta e comecei naquela mesma noite. Na primeira semana, eu admito que eu estava um pouco apreensivo. O cemitério tinha pouca iluminação, era vasto e a sensação de estar sozinho lá gerava um ambiente digno de um filme de terror. No entanto, com o tempo, eu acabei superando o meu medo, percebendo que era apenas um trabalho como qualquer um outro e que grande parte do medo estava na minha própria imaginação. Um mês se passou e chegou o mês de fevereiro, quando recebi o meu primeiro salário. Isso foi um alívio financeiro significativo, especialmente porque o meu pai estava impossibilitado de trabalhar devido ao acidente. A estabilidade de um emprego com carteira assinada me proporcionava paz de espírito. No entanto, o que eu não sabia era que, em breve, as coisas começariam a se complicar. Certo dia, seu Emanuel me chamou e perguntou sobre os eventos estranhos no cemitério. Eu fiquei sem saber o que responder e pedi mais informações. Ele me conduziu até uma das covas mais afastadas, que estava escavada e aberta, claramente indicando que alguém havia mexido ali. Ele me alertou que eu deveria ficar mais atento, já que esses atos de vandalismo poderiam custar os nossos empregos, e me aconselhou a chamar a polícia se eu visse qualquer atividade suspeita. Após uma semana, seu Emanuel me chamou novamente e me informou que os outros túmulos também estavam sendo violados de maneiras bem semelhantes. Ele notou que no início do seu turno tudo estava normal, mas próximo ao amanhecer, ele percebeu as covas violadas. Nós não entendíamos por que alguém faria isso, e entrar em contato também com as autoridades poderia resultar na perda dos nossos empregos. Então decidimos trabalhar juntos a partir daquela noite e assim tentar descobrir o que estava acontecendo. Durante 2 noites, não testemunhamos nada fora do comum. Porém, ao amanhecer, o estrago já estava feito e tínhamos que restaurar tudo ao seu estado original. Foi a partir da 3ª noite que intensificamos a nossa vigilância, fazendo rondas juntos a cada hora. Essa se tornou a nossa rotina nos dias seguintes. Após vários dias de busca, a exaustão acabou nos vencendo e chegou o dia em que deveríamos descansar, mas em vez disso, continuamos trabalhando. Passavam das 2 horas da manhã e ainda não tínhamos encontrado nada. Em uma das rondas noturnas, de repente, o Emanuel me fez parar e pediu que eu escutasse com atenção. Eu comecei a ouvir estalos altos, como se algo estivesse sendo quebrado. Fomos em direção ao barulho e nos deparamos com algo surpreendente. Na entrada de uma das covas, a terra estava sendo removida e ouvimos gruídos,
Eram grunhidos estranhos. Nos aproximamos, bem com cautela, determinamos a pegar o responsável por aquela atividade e acendemos as nossas lanternas e ordenamos que a pessoa parasse de cavar. A terra parou de ser jogada, mas o que emergiu da cova não era uma pessoa. Era uma cabeça peculiar. Foi a primeira coisa que vimos, seguida por um ser de aproximadamente uns 2 metros de altura. O seu corpo era magro, com pelos apenas em algumas partes, como ombros, braços e costas, enquanto o restante estava coberto de feridas, como se tivesse sido queimado. Possuía grandes orelhas e um focinho alongado. O ser se colocou em 4 patas e avançou em nossa direção com a traseira mais alta que a dianteira. Enquanto corria, suas orelhas batiam em seu corpo, produzindo um som semelhante a palmas. Nesse momento, entramos em pânico e corremos de volta para a casa dos vigias, trancando a porta antes que a criatura pudesse nos alcançar. O ser aterrorizante circundou a pequena casa e emitiu berros assustadores tentando forçar sua entrada. Mas graças ao projeto sólido da casa, ela não conseguiu entrar. Essa cena de terror continuou durante toda a madrugada e só cessou quando o dia amanheceu. Assim que o sol apareceu, tivemos coragem de abrir a porta e descobrimos que a criatura havia revirado tudo e deixado um grande buraco ao lado da casa, indicando que havia cavado na tentativa de entrar por debaixo, porém sem sucesso, devido ao alicerce profundo da casa. Concluímos que era melhor manter o incidente em segredo, uma vez que ninguém acreditaria na gente e poderíamos até perder os nossos empregos. Assim continuamos o nosso trabalho e as covas deixaram de ser reviradas após a quaresma. Nas noites em que eu estava de serviço, ocasionalmente eu ouvi os berros daquela criatura, mas nunca mais ousei a encará-la. Após a quaresma, a nossa normalidade retornou e a criatura nunca mais visitou o cemitério. Eu continuei trabalhando lá por algum tempo, porém sempre cauteloso. Essa experiência me fez entender que a minha mãe realmente estava certa, pois durante a quaresma, o mal se solta da terra, à espreita dos desatentos. Boa noite, o meu nome é Adriano, eu tenho 40 anos de idade. No início de 2010 eu era um vigilante noturno em um cemitério na Bahia. Aquela época foi a mais assustadora da minha vida e até hoje eu tenho pesadelos com o que aconteceu naquelas noites sombrias. Eu já estava acostumado com o trabalho noturno no cemitério. A maioria das noites eram tranquilas e eu passava o tempo fazendo rondas regulares para garantir que tudo estivesse em ordem. Mas uma noite, algo sinistro se fez presente, de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado. Era uma noite escura e chuvosa e o som da chuva ecoava pelos túmulos. Eu estava no abrigo do vigia tentando me manter aquecido e seco, quando ouvi um som estranho. Parecia um choro baixo e agudo, como se alguém estivesse sofrendo. Eu saí do abrigo e comecei a procurar a origem do som. Caminhei pelo cemitério com a minha lanterna iluminando as lápides antigas e as árvores que estavam balançando ao vento forte. O som continuava ficando cada vez mais alto e perturbador. Então vi algo que me fez parar no lugar. Uma pequena figura estava de pé por entre as lápides, parecendo até um gnomo. Os seus olhos brilhavam. Na hora que eu vi aquilo, eu tremi de medo, enquanto o pequeno ser se aproximava de mim. As suas pernas eram finas e esqueléticas e rangeram a cada passo. Ele não parecia pertencer a esse mundo e a sua presença estava corrompendo o ar ao meu redor. Eu tentei recuar, mas as minhas pernas pareciam congeladas no lugar.
e uma sensação de terror indescritível tomou conta de mim naquele momento, como se estivesse preso em um pesadelo. Eu finalmente, com muita luta, consegui soltar um grito de pavor, quando o gnomo se aproximou ainda mais, os seus olhos ardendo em um vermelho sinistro. Então ele estendeu a sua mão magra e pálida em minha direção, e tudo ficou escuro. Acordei no abrigo do vigia no dia seguinte, ensopado de suor e tremendo de medo. Eu não tinha certeza se o que aconteceu naquela noite comigo havia sido um pesadelo ou uma experiência real, mas uma coisa era certa: eu nunca mais trabalharia naquele cemitério. Desde então, evito pensar naquela figura, naquela entidade sobrenatural que havia cruzado meu caminho naquela noite, e rezo para que ela nunca mais apareça em minha vida. A partir daquela noite, a minha vida no cemitério mudou completamente. Eu não conseguia tirar da cabeça a visão daquela figura demoníaca. Tentei contar minha experiência para algumas pessoas, mas ninguém acreditou em mim. Acharam que era apenas um efeito colateral do meu trabalho noturno, uma alucinação causada pelo meu cansaço. No entanto, eu sabia, o que eu vi e senti era real. Aquilo não podia ter sido apenas um pesadelo, e decidi investigar o incidente por conta própria. Passei horas lendo sobre lendas e mitos locais, procurando por alguma pista que pudesse me explicar o que aconteceu naquela noite. Foi quando eu encontrei um antigo livro que falava sobre entidades malignas que frequentavam os cemitérios. Dizia-se que essas criaturas eram conhecidas como o Gnomo das Trevas e eram invocadas por meios de rituais sombrios para causar terror e caos. As descrições batiam com o que eu havia visto naquela noite. Determinada a desvendar o mistério, continuei a minha pesquisa e acabei conhecendo um senhor idoso na cidade, que era conhecido por seu conhecimento sobre as tradições e superstições locais. Ele me contou histórias sobre gnomos e como eles eram considerados seres malignos, que traziam infortúnio para aqueles que cruzavam seu caminho. Juntos realizamos um ritual de purificação naquele cemitério, que envolveu oferendas e orações para afastar esses seres. Durante o ritual, eu senti uma presença ruim, mas gradualmente a sensação de terror que havia pairado sobre o cemitério começou a diminuir. E depois de terminarmos o ritual, eu nunca mais senti aquela sensação de terror novamente. E hoje em dia, eu vivo apenas com a lembrança da minha terrível experiência.